Fala galera, beleza? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e eu quero falar para vocês hoje um pouco sobre quais as orientações que você pode passar para o seu paciente para ele ter o automanejo, para ele conseguir se lidar, né, no seu dia a dia com os problemas musculoesqueléticos. Então, quando você tem um paciente com dor musculoesquelética, qual a melhor forma de você conseguir ajudar esse paciente no processo de autoeficácia. Então, isso na ciência é chamado de self-management. Então, como que é o automanejo desse paciente com dor musculoesquelética? Então, antes de eu continuar nesse vídeo, vou pedir para você curtir esse vídeo, ativar as notificações e se inscrever no canal. Além disso, aquele favorzão que você faz para mim, compartilha esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas que você tem, naquele grupo de colegas da sua faculdade, para essa informação, baseada em evidência, chegar na maior quantidade de fisioterapeutas possíveis. Esse é o nosso trabalho todos os dias. Então, eu preciso que essa informação chegue em mais gente. E outra coisa que eu quero falar para vocês é, quem quiser camisetas Estilo Sincero, entra lá na página do Instagram, @Estilo Sincero, e encomenda sua camiseta The Osteofather. Beleza? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui para mostrar o que eu separei para vocês hoje. Aqui, ó. Então vamos lá. Seguinte, esse é um artigo que fala. É um artigo de ponto de vista, tá? Então é um artigo interessante, que é um ponto de vista desses autores aqui, que são referência nessa área, publicado na JOSPT em 2019, então é um artigo bem recente. Fala o seguinte: Promoting the use of self-management strategies for people with persistent musculoskeletal disorders. The role of physical therapists. Então, qual é o papel dos fisioterapeutas na promoção da utilização das estratégias de automanejo para pessoas com dor persistente musculoesquelética? Então, vamos contextualizar isso para vocês aqui, para vocês entenderem melhor. Então, a primeira coisa é, pacientes com dor persistente musculoesquelética estão no mundo, são um problema no mundo todo, um problema de saúde no mundo todo, resultando de efeitos negativos, tanto no bem-estar individual e em custos para a sociedade, em custos de afastamento no trabalho, custos de uma série de custos que esse paciente tem para a sociedade. Recentemente, teve uma discussão sobre a efetividade das estratégias de tratamento para desordens persistentes musculoesqueléticas, incluindo dor lombar. Lembrando que a dor lombar é a segunda causa mundial de afastamento, só perde para a gripe, tá? Então, o segundo motivo de falta no trabalho de absenteísmo, a segunda regra, a segunda razão de absenteísmo no mundo é a low back pain. Então, é um problema muito sério, porque a gente está em segundo na questão musculoesquelética. Esse é só o seu nicho de mercado, fisioterapeuta. É só esse tipo de paciente que serve para o seu dia a dia aí, tá? Então, os problemas mais comuns musculoesqueléticos incluem osteoartrite, artrite reumatoide, alterações relacionadas a cervical e a lombar, né? Problemas, né, musculoesqueléticos da coluna cervical e da coluna lombar. Também a gente tem a parte ocupacional nos adultos ativos. As doenças musculoesqueléticas podem causar muita incapacidade laboral dos pacientes, tá? Agora o seguinte, muitos desses problemas musculoesqueléticos são também resistentes aos tratamentos correntes. Então, o que acontece? Além de tudo, além de ser um problema sério, esses tratamentos eles têm uma tendência a recidivar com facilidade porque as abordagens não são efetivas. As abordagens são abordagens pontuais e curativas, como um anti-inflamatório local, e esse paciente vai ter dor lombar depois de novo no outro ano, porque ele não aprendeu nada de automanejo. Basicamente é isso que o autor está falando aqui para a gente. Uma abordagem centrada na pessoa, com um foco no automanejo e no estilo de vida saudável, é importante para restaurar e manter a função desse paciente, aumentando sua participação em longo prazo e provendo a esse paciente um plano de manejo ao invés de um plano de cura. Isso é uma coisa muito importante que eu falo muito. Quando o seu paciente tem uma condição musculoesquelética, na verdade, ele não tem cura, ele tem manejo.
Por quê? A gente sabe que a quantidade de recidivas de problemas musculoesqueléticos é muito grande. Então, seu paciente vai ter um manejo da condição. E nada melhor do que dar para ele uma autoeficácia, uma condição dele mesmo, fazer o manejo desse problema que ele tem. Então, o que é o self-management? O que é o automanejo? É um conceito positivo de saúde. É a capacidade do paciente de se adaptar e de fazer o seu automanejo em relação aos fatores sociais, físicos e emocionais. Então, o que você tem que fazer? Explicar para ele que essa dor é um composto de situações sociais, físicas e emocionais. E esse composto de situações sociais, físicas e emocionais é o que você vai ensiná-lo a manejar no dia a dia. Então, se ele conseguir fazer um bom manejo disso, ele vai ter uma boa evolução na saúde dele, né? Então, não vai ter recidiva, vai ter um mínimo de custo e o máximo de resultado. As expectativas dos pacientes precisam modificar. As pessoas menos propensas a expectativas de cura do que manejo. Então, a gente precisa desencorajar os nossos pacientes a falar que eu tive uma dor lombar e eu me curei. Você não se curou. Você fez o manejo daquela condição momentânea. Você vai precisar fazer o manejo, o preventivo, eternamente para você continuar bem. Senão, a coisa não vai andar bem. A efetividade do automanejo é baseada nas habilidades de participação ativa e da responsabilidade das condições persistentes. Então, você não tira a responsabilidade do paciente, muito pelo contrário. Quando você faz o manejo, você aumenta a responsabilidade do paciente em relação à condição dele. E, além disso, você fala para ele que ele precisa participar ativamente do processo de cura, porque se ele for passivo, não adianta. Eu costumo falar para o meu paciente o seguinte: eu não sou uma assistência técnica de micro-ondas, que você vem aqui, deixa seu micro-ondas e vai embora, e depois você volta, o micro-ondas está consertado. A sua saúde é uma construção. Essa construção acontece conjuntamente. Beleza? Qual é a eficácia dos programas de automanejo? E aí a gente tem um problema. Tem uma forte evidência que dá apoio para a gente usar o automanejo em muitas condições persistentes. No entanto, para condições musculoesqueléticas, a evidência está ainda equivocada, controversa. Ou seja, a gente precisa de mais estudos para a parte musculoesquelética dessa condição. Agora, o que é o automanejo no contexto do fisioterapeuta? Então, no contexto do fisioterapeuta, os fisioterapeutas contribuem para reduzir e prevenir o impacto negativo das condições musculoesqueléticas. É o que a gente faz todos os dias. Então, fisioterapeutas que trabalham com condições musculoesqueléticas estimulam e previnem, tratam e previnem, reduzem e previnem os impactos negativos dessas condições na sociedade. As ações mais efetivas para fazer o automanejo incluem o automanejo, o suporte de automanejo para os indivíduos, com algumas condições específicas que são integrados na sua rotina de cuidados com a saúde e num sistema interativo online, por exemplo, de automanejo. Então, você pode acompanhar esse paciente num sistema online, todos os dias conversando com ele sobre esse automanejo. O que os fisioterapeutas fazem atualmente? Os fisioterapeutas regularmente perdem muito tempo prescrevendo estratégias de automanejo, como exercícios, aconselhamento, o uso de calor ou frio, e isso sugere que o automanejo é um importante complemento nos achados clínicos. Então, entenda uma coisa: todas as recomendações que você faz para o seu paciente. Se doer muito, você faz uma toalhinha quente, um calor úmido. Se você se inchar de novo, você coloca gelo. Então, tudo isso são estratégias de automanejo. Então, o artigo vai te mostrar como é que você faz isso no seu dia a dia de uma forma mais efetiva, melhorando a sua comunicação. O que um bom automanejo deve parecer? Então, quais são as características de um bom automanejo que você vai começar a utilizar no seu consultório depois desse vídeo aqui? O automanejo deve endereçar a parte biomecânica, a parte social e as características individuais. Então é trabalhar dentro do contexto biopsicossocial, porque o que a gente já sabe? O paciente com dor é um paciente que tem um contexto biopsicossocial que favoreceu essa dor. Então, se eu não fizer uma abordagem em cada uma das partes desse modelo biopsicossocial, dificilmente eu vou conseguir resolver o problema desse paciente de forma efetiva. Então, para facilitar esse automanejo,
ele vai falar algumas dicas aqui. Ajude o paciente a identificar os padrões e as barreiras e os objetivos dele em relação àquela dor. Então, assim, seu José, dona Maria, o que o senhor quer fazer com essa dor? Ah, eu quero conseguir dirigir até a casa do meu neto. Ah, eu quero conseguir ficar 3 horas em pé. Ah, eu quero conseguir tal coisa, eu quero conseguir tal coisa. Então, estabeleça objetivos que sejam tangíveis com o seu paciente em curto, médio e longo prazo, quando ele melhorar aquela dor, e como que ele vai fazer o manejo daquela dor em curto, médio e longo prazo. Primeira coisa. Segunda coisa, identifique as melhores estratégias para reduzir ou evitar a exacerbação dos sintomas enquanto o problema não estiver resolvido. Por exemplo, algumas condições a gente sabe que podem variar na evolução e piorar um pouco. Então, radiculopatias lombares, por exemplo. Então, a gente sabe que durante o processo de tratamento de uma radiculopatia, esse paciente pode ter alguns episódios de piora. Então, explica para o seu paciente que isso pode acontecer e dá para ele uma estratégia para sair daquela crise. Então, ensina para ele uma automobilização neural, por exemplo, que isso vai ajudá-lo a sair daquela crise e não incomodar tanto. Dê o apoio, né, para o paciente identificar maneiras de medir a efetividade do seu automanejo. Então, mostra para ele assim, então, quando você fez aquele exercício que eu falei, a sua dor lombar melhorou, percebeu como é interessante? Precisa usar isso de novo. Então, mostra para ele que assim, sua dor lombar estava 8, depois que você fez o exercício, ela foi para 4. Vamos ter que usar mais esse exercício porque ele funcionou bem para você. Então, quando você faz uma prescrição de um exercício de preferência direcional, por exemplo. Então, o que acontece? Usa essas estratégias a seu favor, aprende a usar isso a seu favor, tá? Então, quando você desligar esse vídeo, no próximo paciente você já vai fazer isso, vai usar isso que eu estou falando para você. Porque, mais uma vez, a ciência simplifica a nossa vida, tá vendo? Então, a ciência vai mostrar para a gente o melhor caminho mais curto de mínimo de esforço e máximo de resultado. É isso que a gente está buscando. Com a abordagem de automanejo, os fisioterapeutas podem aplicar princípios de terapia cognitivo-comportamental, são princípios, a gente não vai fazer terapia cognitivo-comportamental, porque é um campo de trabalho do psicólogo. Eu vou utilizar estratégias de terapia cognitivo-comportamental para melhorar a forma que o paciente lida com o problema dele. Compartilhar as decisões com o paciente, então, ó, vamos ganhar isso em curto, médio e longo prazo, como eu falei para vocês antes. Aceitar e ter um compromisso com a terapêutica que você vai aplicar. Então, assim, olha, nós vamos trabalhar com exercício na água. Puta, mas não gosto de água, mas a água é a melhor condição para você. Então, nós vamos trabalhar com isso. Mindfulness, que é um tipo de meditação, que é muito importante, especialmente pacientes com dores crônicas. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, Mindfulness tem um vídeo, Mindfulness para dores crônicas. Então, assista esse vídeo que vocês vão entender por que tem aqui o Mindfulness. Entrevistas motivacionais, né? Converse com ele e motive esse paciente que ele vai resolver, e educação em dor, tá? Então, mais uma vez, a gente tem aqui, tudo isso aqui pode ser considerado estratégia de educação em dor. O automanejo não é simplesmente educação em dor. Então, o automanejo não é fazer só educação em dor, mas educação em dor é uma estratégia de automanejo, entendam bem isso, tá? A educação em dor normalmente envolve os clínicos que oferecem informações específicas relacionadas à doença, ensinam os pacientes algumas relações específicas da doença, como que isso pode agravar, como pode melhorar, o que ele pode fazer para ter uma melhora mais rápido, o que pode acontecer numa evolução. Tudo isso são estratégias de educação em dor do paciente. Explicar para ele que a dor não é por causa daquela alteração que ele tem no exame, então isso aí evita a catastrofização. Então tem uma série de importantes estratégias que a gente vai usar para ajudar esse paciente dentro do contexto da educação em dor. A adaptação da abordagem precisa ter diferentes focos. Então, presta atenção uma coisa. As pessoas são diferentes em relação à competência de automanejo, de acordo com o que ela já aprendeu, uma série de coisas vão determinar o que você vai fazer. Então, você não pode ter a mesma estratégia de automanejo para todo mundo, porque provavelmente ela não vai funcionar da mesma forma para todo mundo. Então, respeite o princípio da individualidade e os valores do paciente, os valores individuais do paciente, tá? E aí, ponto-chave para você, a take-home message, para você levar para sua casa essa mensagem, para você começar a praticar o que eu falei para você nesse artigo aqui, e lógico que sempre eu falo para você, não acredita no que eu falo,
vem aqui, vai no PubMed, baixa o artigo, lê o artigo, tira a sua própria conclusão. Mas eu sempre tento fazer um vídeo para levar uma informação de qualidade para te ajudar, beleza? Então vamos lá. Ponto-chave para você levar essa mensagem para a sua casa, para colocar no seu dia a dia. Os fisioterapeutas devem utilizar a abordagem de automanejo individualmente nos tratamentos de fisioterapia para pacientes com dores persistentes musculoesqueléticas sempre que possível. Então, a estratégia de automanejo deve sempre que possível ser utilizada. Os fisioterapeutas devem utilizar um automanejo customizado, personalizado, tendo como alvo aspectos biomecânicos, psicossociais e características individuais de tratamento nas pessoas com doenças musculoesqueléticas. Então, lembra, você tem que fazer esse automanejo dentro de um modelo biopsicossocial, identificando quais são os problemas que ele tem, para poder fazer a melhor abordagem possível dentro desse modelo e dar a melhor estratégia possível, respeitando a individualidade desse paciente. Além disso, o automanejo deve focar nas mudanças de comportamento e num estilo de vida ativo, como uma atitude do paciente, tá? A autoeficácia, a influência social, conhecimento e as habilidades devem ser utilizadas como condições de ajuda desse paciente. Então, eu preciso focar no comportamento e no estilo de vida ativo desse paciente como preventivo de dores crônicas musculoesqueléticas. E a solução do problema, o processo de tomada de decisão, a utilização, os recursos utilizados e a formação da relação terapeuta-paciente, o plano de ação, o encaixe disso no paciente, o monitoramento, o automonitoramento do paciente e a relação entre terapeuta e profissional de saúde, em paciente profissional de saúde, são componentes essenciais dessa abordagem. Então, presta atenção no negócio. A aliança terapêutica precisa ser muito bem estabelecida. Beleza? Então, presta atenção no negócio. Quando você tiver agora seu próximo paciente com dor musculoesquelética, você vai utilizar estratégias de automanejo para esse paciente e vai colocar aqui nos comentários como é que foi. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e usem e até a próxima. Valeu!